Qual que é a primeira coisa que a gente faz em um programa quando a gente está usando o Selenium? A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o navegador. Às vezes você quer selecionar, por exemplo, você quer encontrar todos os vídeos aqui que estão na página. Por exemplo, todos os títulos dos vídeos que estão na página. Esse tipo de coisa. Então, ao invés de você encontrar só um elemento, às vezes você quer encontrar vários elementos de uma vez. E tem uma diferençazinha em qual método, em qual funcionalidade a gente vai usar para isso. Selenium usa para deixar o navegador invisível, tá? Então, um navegador sem cabeça, um navegador headless, seria isso, um navegador invisível. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a biblioteca Selenium do Python. Essa é uma biblioteca bem poderosa para fazer automação web. Então, se você tem alguma tarefa no seu trabalho que você precisa fazer todo dia, ou toda semana, ou todo mês, alguma coisa assim, e você sempre faz o mesmo processo, é uma tarefa bem mecânica, você sempre clica nos mesmos lugares, então é uma boa opção para você usar o Selenium. Além disso, além de fazer automação web, Selenium também pode ser uma boa opção para você fazer web scraping, para você coletar dados da internet, dependendo de como são os seus dados. Só para comentar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho, por exemplo, se os seus dados estão em um formato de tabela mesmo, se na página, na hora que você inspeciona aqui o elemento, os dados que você está querendo buscar estão em um table, tá vendo? Em um elemento table desse aqui, então você provavelmente vai usar a função readHTML, a gente deve ter mostrado já no canal, e se não mostrou ainda, a gente provavelmente vai mostrar no futuro. Mas se os seus dados estão nesse formato aqui, então o Selenium talvez não seja a melhor opção. Mas, por exemplo, nessa outra página aqui, se a gente quer coletar essas informações aqui, por exemplo, esses percentuais, repara que a estrutura dessa página é um pouquinho diferente. Ela não tem um elemento table, que nem aquela outra ali. Ela está dividida em vários divs, tá? Então a página está estruturada de uma forma diferente. Então, nesse caso aqui, Selenium pode ser uma boa opção também para coleta de dados. Beleza, essa foi uma breve introdução de para que serve o Selenium, tá? E esse aqui é o roteiro que a gente vai usar para a aula de hoje, para o vídeo de hoje. Então, já falei, né, para que serve o Selenium. Eu vou mostrar aqui na sequência como que a gente faz para instalar, tá? Qual que é o processo de instalação. E depois a gente vai aqui ver umas funcionalidades básicas. Como que abre o navegador, como que a gente mantém o navegador aberto depois que o script acaba, como que a gente maximiza a janela e como que a gente navega até o site que é do nosso interesse. Além disso, mais pra frente, a gente vai ver alguns dos comandos mais importantes. Por exemplo, como que a gente localiza, como que a gente encontra os elementos que a gente quer dentro da página. Vou falar um pouquinho sobre o CSS Selector, que é a estratégia que eu mais uso para encontrar os elementos. É a estratégia bem poderosa, eu diria. É a minha primeira opção de como encontrar os elementos na página. A gente vai ver como que a gente pode extrair os textos dos elementos, como clicar nos elementos e lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês uma opção aqui de como é que a gente pode manter o navegador invisível, para ele ficar, para ele não necessariamente abrir aqui na sua tela, não ter ali a janelinha visual, né? A gente consegue esconder, fazer isso debaixo dos panos e deixar o navegador invisível. Então beleza, esse é o roteiro do vídeo de hoje. Vamos lá para a primeira parte, para a introdução, na verdade, né? A parte de instalação. Então eu tenho aqui no meu VS Code já algumas coisinhas preparadas. Primeiro de tudo, vamos fingir que eu ainda não tenho o Selenium instalado no meu computador. Como é que eu faço para instalar? No meu computador aqui, Ctrl aspas, é o atalho para abrir essa telinha aqui, o terminal integrado do VS Code. Outra opção, né, se você não quer usar o atalho Ctrl aspas, aqui em cima, terminal, novo terminal. Beleza, chegou aqui, você vai digitar pip install Selenium. Enter. No meu caso aqui, ele vai falar que, né, a minha requisição, o meu pedido já foi satisfeito, eu já tenho esse monte de coisa aqui instalada, então beleza, eu não precisei fazer isso. Então Ctrl L aqui para limpar o meu terminal e beleza, eu nem preciso mais do meu terminal por enquanto. Qual que é a primeira coisa que a gente faz em um programa quando a gente está usando o Selenium? A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o navegador, tá? Então, até primeiro de tudo, como é que a gente importa o objeto navegador, tá? E eu aqui no vídeo de hoje, eu vou estar optando por usar, deixa eu dar um Ctrl mais aqui, eu vou estar utilizando o objeto Chrome, tá? O navegador que eu estou acostumado a usar é o Chrome, então eu vou usar aqui esse objeto Chrome. E onde é que está declarado esse objeto? Dentro aqui do módulo WebDriver, tá? Então na hora de fazer a importação, eu costumo escrever essa linha daqui. From Selenium to WebDriver, import Chrome. E eu vou aproveitar também já importar aqui um outro objeto, Options, para a gente poder alterar um pouco do funcionamento de como funciona aqui o navegador, né? Para a gente poder alterar algumas configurações. Então beleza, trouxe aqui o meu objeto Chrome e aqui na linha 6 eu estou inicializando o meu navegador. Né? Chamei aqui, né? Criei o meu objeto Chrome e eu guardei dentro de uma variável que eu estou chamando de driver. Tá? Então essa variável driver aqui, eu poderia dar o nome dela de navegador, por exemplo.
tá? Talvez no código, no seu código aí, você prefira dar um nome aqui de navegador e escrever as coisas em português. Eu vou manter o padrão de usar a palavra driver, que é a convenção, tá? Se você for ler a documentação do Selenium, a variável, né, o nome que geralmente as pessoas dão para o navegador é essa variável, esse nome driver. Então é o que eu vou estar utilizando aqui no vídeo de hoje. Deixa eu rodar esse código aqui, vamos ver o que acontece. Para começar, então simplesmente mandei rodar o programa, vamos ver o que acontece. Tá demorando um pouquinho, mas daqui a pouco vocês viram que abriu o navegador, só que imediatamente o meu script acabou, né? O meu programa acabou, só tem uma linha aqui. O meu programa foi inicializado, não tem mais nada para fazer, né? Essas linhas aqui estão comentadas, isso aqui não tá valendo. Então o programa chegou no final e automaticamente ele fechou o navegador. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente isso aqui. Como é que a gente mantém o navegador aberto mesmo quando o seu script acaba? Isso aqui pode ser útil justamente enquanto você está desenvolvendo o seu código, você mantém ele aberto no final, que daí você continua ali explorando a página, vê qual que é o próximo lugar que você tem que clicar, qual botão que você tem que clicar, qual informação que você tem que extrair. Você pode continuar ali com aquele navegador aberto. Então é uma opção conveniente. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Primeiro a gente vai criar um objeto chamado Chrome Options, e aí eu estou dando o nome da minha variável aqui de Options, e na sequência a gente vai usar esse método aqui, adicionar uma opção experimental. E aí a gente está usando aqui, ó, detach igual a true. Eu não vou entrar então nos detalhes de o que significa isso, até porque eu nem sei direito de onde vem esse detach, exatamente o que ele significa. É só o tipo de coisa que você pesquisa na internet, como que eu mantenho o navegador aberto. E tá lá a resposta, né? Você encontra no Stack Overflow, provavelmente. Vou até mostrar como é que é esse processo, que eu acho interessante. Então, por exemplo, vou abrir aqui mesmo e eu vou pesquisar por Selenium Keep Browser Open, por exemplo. Tá vendo que é uma coisa que as pessoas já costumam pesquisar mesmo. Então, eu vou clicar aqui. Geralmente, esse aqui é o site que você deve clicar. Então, essa aqui é uma boa opção para você encontrar as respostas que você quer. Então, Python, Selenium, Keep, vou abrir aqui, nesse site aqui, Stack Overflow, essa aqui é a pergunta, né, que o cara fez, a primeira coisa que está aparecendo aqui é a pergunta que alguém fez, e aqui mais para baixo tem alguma resposta que alguém respondeu. E tá lá, a linha que eu utilizei, tá vendo? No caso, o cara que deu o nome da variável dele de Chrome Options, eu dei só de Options, então a minha linha ficou assim, Options, Add Experimental Option, Detach, True. Beleza, coloquei isso aqui no meu código, vamos rodar mais uma vez e vamos ver o que acontece, qual que é a diferença. Vamos ver, Ctrl S para salvar, Detach Go True. Faltou um detalhezinho, repara que eu mandei o código rodar e a gente viu o mesmo funcionamento da última vez. O navegador abriu e fechou imediatamente, porque eu esqueci de um detalhezinho na hora de... Eu criei, né, o meu objeto de opções, mas eu não estou utilizando ele em lugar nenhum. No momento em que eu inicializo o meu navegador, aqui na linha 6, dentro desse parênteses, eu vou colocar Options e eu vou passar a minha variável chamada Options. Agora sim, vou salvar e vou rodar o programa de novo e vamos ver o que acontece. O navegador abriu, ele por padrão está nessa tela em branco aqui, né? Aparece uma mensagem: o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado, beleza? Então ele sabe que está sendo controlado por um script, isso às vezes é relevante, mas repara que ele vem numa página completamente em branco aqui, né? O link data, sei lá o que significa isso, mas beleza. O importante aqui, o navegador continua aberto, mesmo quando o nosso script chegou no final. Então beleza, era isso que a gente queria fazer. Vamos seguir fazendo o seguinte, vamos manter, geralmente, né, quando a gente está utilizando o computador, a gente está acostumado a usar, a maioria dos programas, pelo menos, em tela cheia, né? Geralmente a gente maximiza ali a janelinha do nosso navegador. Então é isso que a gente vai fazer. Eu descomentei essa linha 7 aqui, driver.maximizeWindow. Eu vou salvar o meu script e eu vou rodar de novo. E agora, abri o navegador, tá nessa tela em branco, mas agora já está maximizado. Beleza. Por último, como é que a gente vai até um navegador? Como é que a gente navega pela internet? Como é que a gente escolhe um site e vai até um determinado site? Utilizando esse método aqui, o método get. Então eu vou digitar driver, que é o nome da minha variável, .get, e aqui dentro do parênteses, entre aspas, eu vou colar o link para a página que eu quero visitar. Então vou salvar isso aqui, vou rodar mais uma vez, e a gente vai até a página do nosso YouTube, aqui do nosso canal. Então, beleza. Então agora a gente já sabe navegar pela internet, a gente já sabe ir até a página que a gente está interessado. Então agora o que a gente vai fazer na sequência? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro, e agora a gente vai ver como que a gente pode encontrar elementos dentro da página. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu escolhi aqui, vamos pegar, por exemplo, essa informação aqui de quantos inscritos nós temos atualmente, tá? Então nós estamos com 1.660 inscritos, mais ou menos por aí.
Então, a informação que eu decidi aqui coletar do nosso site vai ser justamente quantos inscritos a gente tem atualmente. Então, a gente está com 1.660 inscritos, mais ou menos, atualmente, né, no momento dessa gravação. E aproveita e já deixa aqui a sua inscrição também para acompanhar os nossos próximos vídeos e aprender um pouquinho mais de Python. Então, beleza. Como é que a gente faz para extrair essa informação? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dessa informação e vou vir aqui ó, em inspecionar. Tá vendo? E aqui isso abriu um painel no lado direito aqui da minha tela, onde a gente está vendo o HTML, tá? Então, como que os elementos estão estruturados dentro dessa página. E justamente esse elemento aqui que eu cliquei é esse aqui que está destacado lá direito, tá vendo? É um elemento spam com classe YouTube Core, blá, 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 um monte de coisa que não interessa. Então, beleza. Existe um processo, a gente consegue coletar a informação que a gente quer, fazendo um processo um pouco mecânico até. A gente pode simplesmente clicar no botão direito aqui, ó, em cima do elemento que eu estou interessado, copiar e copiar selector, tá? Justamente aquele CSS selector que eu tinha comentado, que é a estratégia que eu gosto de usar. Então eu já copiei, isso aqui o próprio navegador deu pra gente, meio que pronto já, um código que a gente pode usar para encontrar o elemento na página. Então eu já copiei, eu vou colocar aqui no meu teclado Ctrl F, repara que abriu aqui essa barrinha de pesquisa, né, para eu buscar alguma coisa. Então, Ctrl F e depois Ctrl V para colar o código que eu acabei de copiar no navegador. Então, repara que esse código aqui é meio maluco. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, talvez. Esteja pequeno aí para você. Então, é esse código aqui meio maluco que, por enquanto, eu só vou... Vou selecionar tudo, Ctrl C. Então eu vou copiar esse códigozão maluco. E só um detalhe que acho que vale a pena comentar. Repara que esse código malucão que o próprio navegador deu pra gente já meio pronto, utilizando ele eu tô encontrando só um elemento da página, né? Repara que tem essas setinhas aqui de baixo. Então se eu estivesse encontrando mais de um elemento com esse mesmo selector, eu posso ir clicando aqui nas setinhas e ver outros elementos também que eu estou selecionando na minha página. Isso pode ser interessante às vezes, né? Às vezes você quer selecionar, por exemplo, você quer encontrar todos os vídeos aqui que estão na página. Por exemplo, todos os títulos dos vídeos que estão na página. Esse tipo de coisa. Então, ao invés de você encontrar só um elemento, às vezes você quer encontrar vários elementos de uma vez. E tem uma diferençazinha em qual método, em qual funcionalidade a gente vai usar para isso. Deixa eu explicar isso rapidinho. Vamos voltar aqui no nosso código. Eu vou fechar minha parte 1 por enquanto. A gente vai para a parte 2 agora. E agora é o seguinte. Eu vou descomentar essas 3 linhas aqui. E eu vou olhar aqui para esse método aqui, olha. Find element no singular. Tá vendo? Find element sem o S no final. Quando você quer encontrar um elemento só, você vai usar esse método aqui. Element no singular. Se você quer encontrar vários de uma vez, coloca o S no final, o método find elements no plural, e aí sim, esse método aqui vai te retornar uma lista com vários elementos. E aí você pode utilizar essa funcionalidade também. Mas no nosso caso, a gente só quer encontrar aquele único elementozinho, né? Só um textinho que está escrito lá na página. Então eu vou usar aqui o find element. E repara que na linha anterior aqui, na linha 11, eu criei uma variável chamada selector. E eu colei aqui, dentro de aspas, aquele selector que o próprio navegador deu pra gente. Então eu copiei aquele selector, coloquei dentro de uma variável chamada selector. E na sequência aqui, na linha 12, eu estou utilizando essa linha aqui. O meu elemento vai ser o resultado de driver element. Eu estou usando a estratégia de CSS selector e eu estou passando aqui a minha variável selector. Tá? Existem outras formas aqui, como eu comentei, existem outras estratégias que você pode utilizar para encontrar o elemento na página, mas eu não vou entrar em muito detalhe nesse vídeo aqui, é só uma introdução, e esse aqui é o método mais poderoso que eu costumo usar mesmo. Então beleza, é isso aqui que você vai utilizar. Então aqui, qual que é o selector que a gente está usando? Encontramos o elemento na página, e aqui na sequência na linha 13, como é que a gente acessa o texto do elemento? Porque são duas coisas diferentes. Esse element aqui é o objeto elemento, tá? Que tem várias coisas lá dentro. É um objeto mais complexo que tem várias informações. Por exemplo, uma pessoa tem o nome, tem a idade, tem a altura, tem vários atributos, né? O objeto pessoa pode ter vários atributos. Esse aqui é o objeto elemento. O objeto elemento tem um atributo chamado texto. O texto que está escrito dentro desse elemento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Na linha 12, eu encontrei o elemento na página. E na linha 13, eu estou querendo printar, eu estou querendo mostrar na tela qual é o texto que está escrito dentro desse elemento. Então, beleza. Deixa eu salvar isso aqui. Vou fechar essa tela aqui anterior. O meu navegador que estava aberto, né, foi fechado também. E vamos rodar aqui agora essa parte 2. Vamos ver o que acontece. Então, o navegador abriu, foi maximizado, fomos até a página, chegamos na página. Beleza, o script parou por aqui. Vamos voltar aqui no meu VS Code e repara que aqui no meu terminal apareceu escrito aqui, olha, 1,66 mil inscritos. Tá lá.
Então a gente conseguiu extrair uma informação que estava escrita numa página da internet e agora eu consigo usar essa informação dentro do meu programa para fazer o que eu quiser. Guardar isso em um Excel depois, fazer alguma análise rápida aqui dentro desse próprio programa, coisas desse tipo. Então, beleza. Essa aqui é como a gente encontra um elemento e extrai a informação dele, né? E pega o texto dele. Mas, por exemplo, em alguns casos a gente quer meio que ir navegando pelo site mesmo, né? A gente quer entrar numa página, clicar em um botão, depois a gente vai preencher um formulário, vai digitar, né? Vai entrar numa caixa de texto, vai digitar algumas coisas lá, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, como é que a gente faz para clicar nesse link daqui? Por enquanto, eu vou clicar normalmente mesmo aqui com o botão esquerdo. Ele automaticamente abriu aqui uma nova guia. E aqui está a nossa página de vendas do nosso mini curso de Python de automação e visualização de dados. Então, beleza, vamos tentar clicar nesse link daqui. Como é que a gente faz isso? Botão direito, inspecionar. Esse aqui é o elemento que eu quero clicar. Botão direito nele, copiar, selector, Ctrl F, Ctrl V. Pronto. Se eu usar esse selector aqui, que o navegador deu pronto pra gente, eu estou encontrando só um elemento. Beleza. Vou selecionar isso aqui tudo, copiar, e aqui no meu código eu vou colar isso dentro da variável selector. Repara aqui que eu estou reutilizando a mesma variável, tá? Eu estou sobrescrevendo a mesma variável, não tem problema, só uma escolha aqui que eu estou fazendo, só pontuando isso. Então, beleza. Colei aqui aquele outro selector, esse selector novo, dentro dessa variável selector, e eu vou fazer o mesmo processo. Na linha de baixo, eu vou encontrar o elemento, usando CSS Selector e passar o meu selector. E na sequência eu vou usar element.click, tá? Então a gente tem a funcionalidade, a gente tem o método click. O elemento, né, o objeto elemento, tem a funcionalidade click, para a gente poder justamente clicar em cima desse elemento. Ctrl S para salvar o meu arquivo, deixa eu fechar o navegador antigo, eu vou limpar a minha tela e rodar o programa de novo. Vamos ver aqui o que acontece. Fomos até a página, cheguei aqui, cliquei no link e voltamos aqui para a nossa página de vendas. Então, beleza, essa aqui já são, eu diria que 80%, 90% das funcionalidades que você precisa é isso aqui. Ir até um site, extrair uma informação, clicar aqui, clicar ali e é basicamente isso. Tem algumas outras funcionalidadezinhas, como eu comentei, por exemplo, de você... Imagina que eu quero escrever alguma coisa aqui, eu quero digitar alguma coisa nessa caixinha de texto. Como é que eu faria? Botão direito, inspecionar, vou pegar esse elemento aqui, ó, botão direito, copy selector, e assim eu consigo encontrar o elemento. Eu vou ter até aqui, ó, eu vou copiar esse selector dentro da variável selector e eu vou encontrar o elemento. Mas se eu quero digitar alguma coisa, por exemplo, se eu quero pesquisar aqui eficiência, como é que eu faria isso? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar o método .click, eu vou usar o .sendKeys. Tá? Para enviar teclas até esse elemento. E aqui dentro do parênteses, entre aspas, eu vou escrever o texto que eu quero colocar lá naquela caixinha. Mas não é isso que eu quero fazer nesse caso, tá? Então deixa eu voltar aqui, eu só estou clicando ali naquele link. Beleza, então deixa eu voltar aqui para o nosso roteirinho, ver o que mais falta falar. Beleza, já sabemos extrair o texto dos elementos, sabemos clicar nos elementos. Última coisa que eu quero mostrar para vocês, como que a gente pode esconder esse processo, tá? Eu não quero que o navegador fique visualmente aqui aberto na minha tela. Então vamos fazer isso. Deixa eu fechar aqui por enquanto, voltar para o meu código aqui, vou vir para a parte 3 e eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, eu só, na verdade, comentei essas 3 linhas aqui, eu apaguei elas, na verdade, tá? Então a gente quer chegar só até aqui, tá? Eu quero printar quantos inscritos a gente tem lá no nosso canal, só que sem mostrar na tela o navegador. Então o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar justamente essa linhazinha aqui, ó, que está comentada. Aqui na parte 3, eu vou descomentar ela. Então agora a gente está usando uma outra opção, tá? Um outro argumento aqui no nosso objeto de options. E eu estou passando add argument e eu estou passando simplesmente headless, tá? Que é o nome, seria o nome sem cabeça, né? Que é o termo que a biblioteca Selenium usa para deixar o navegador invisível, tá? Então um navegador sem cabeça, um navegador headless, seria isso, um navegador invisível. Então beleza, adicionei aqui essa opção e o resto do meu código está igual. Eu inicializei o meu navegador, maximizei a tela, fui até o site, encontrei o elemento na página aqui, usando esse selector da linha 11, e aqui eu vou printar o elemento, o texto do elemento. Então beleza, vamos fazer isso agora. Dar um Ctrl C aqui, limpar a minha tela, e agora deixa eu rodar, na verdade, a minha parte 3. Beleza, então repara que dessa vez, mandei o código rodar, e o navegador não abriu. O navegador não abriu, e apareceu aqui a mensagem, 1,66 mil inscritos, o meu script chegou no final, e repara que até nesse caso aqui, eu até poderia apagar essa opção aqui, né, de manter o navegador aberto. Isso na verdade nem importa mais, né, nem tem um navegador para manter aberto. Então repara que ele chegou aqui, ele printou o texto,
chegou no final do programa e ele encerrou. Então o meu programa já acabou aqui, pelo que eu tô vendo. Ou não, na verdade. Eu até fiquei na dúvida agora. Mas de qualquer forma, a gente não precisa daquela última linha, né? Já que o navegador tá invisível, a gente não precisa manter ele aberto no final. Então, beleza. Basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, se isso aqui foi interessante pra você, não esquece de deixar o like. Isso é bem importante pra gente. O YouTube, assim, entende que isso é um vídeo que foi relevante para as pessoas, que ajudou as pessoas e vai entregar mais para mais pessoas esse mesmo vídeo. E se você gostou da nossa didática, se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais Python, se inscreve no nosso canal que a gente tem mais coisa boa chegando por aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.